Fala galerinha, tudo bem? Bom, nas últimas aulas temos estudado os blocos econômicos e antes de começar o conteúdo da aula de hoje, vamos dar uma breve relembrada em tudo que estudamos até aqui. Primeiramente, entendemos o que é um bloco econômico. Depois, nos aprofundamos na discussão dos 4 níveis de integração de um bloco econômico, do menos integrado ao mais integrado. Existe a zona de livre comércio, depois a união aduaneira, depois o mercado comum e por fim o mais integrado, o máximo de integração, a união política e monetária, a união política e econômica. Depois começamos um debate sobre política econômica, né? Como que os blocos econômicos ficam nessa relação entre práticas protecionistas e livre comércio. E eu expliquei para vocês que todos os países do mundo que hoje reivindicam o livre comércio, porque são países riquíssimos, fortes, um dia adotaram práticas protecionistas para desenvolver as suas indústrias. Então, muitas vezes a prática protecionista é uma estratégia para o desenvolvimento da indústria nacional. E eu indiquei alguns textos para vocês sobre esse tema. Quer um exemplo interessante? Tem um videozinho lá na última aula que eu passei, um texto, né, que tem um vídeo, que é como a China adotou práticas protecionistas e se desenvolveu e como o Brasil adotou o livre comércio nos anos 90 e tem tido crescimentos precários ao longo dos anos e destruiu a nossa indústria nacional. Enfim, relembramos várias coisas agora, mas eu quero focar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos estudar 4 blocos econômicos. Então, bora lá! Então, hoje eu vou apresentar para vocês as características de 4 blocos econômicos: o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA e a APEC. Vamos começar então pelo Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, que se inicia em 91 com a assinatura do Tratado de Assunção para a formação de uma área de livre comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, aos poucos, esses países passaram a eliminar as barreiras alfandegárias, as tarifas cobradas sobre as mercadorias comercializadas entre eles. A partir de 2012, a Venezuela se tornou o 5º membro do grupo. Outros países da América do Sul são membros associados, não fazem parte em todos os acordos, mas se associam ao Mercosul. A Bolívia é um país em processo de adesão ao bloco. O livre comércio entre os países foi estabelecido em 95 para cerca de 90% das mercadorias que passaram a circular sem cobrança de tarifas. Algumas mercadorias mantiveram a cobrança de tarifas. A criação do Mercosul promoveu um desenvolvimento significativo do comércio entre os parceiros do bloco, saltando de quase 10 bilhões de dólares no início do acordo para cerca de 97 bilhões de dólares em 2012. Cerca de 1/6 de todas as exportações e importações realizadas pelo Mercosul vem do comércio realizado entre os próprios parceiros, sobretudo entre o Brasil e a Argentina, principais economias e mercados consumidores do bloco. É importante notar também que o Mercosul avançou nos níveis de integração. Se começou como uma zona de livre comércio, hoje é uma união aduaneira. E isso reflete também na integração entre os povos dos países do Mercosul. Por exemplo, os cidadãos do Mercosul possuem o mesmo passaporte e podem circular entre os países. E os carros também possuem as mesmas placas e podem circular entre os países do Mercosul. Vou seguir a tabela e os gráficos com algumas informações sobre os países membros do bloco. A tabela ao lado tem mais detalhada, mas eu vou avaliar agora os gráficos, tá bom? Vocês perceberem a distribuição do PIB entre os países do Mercosul. Lembrando o que é PIB. PIB é a produção de riqueza em um país durante um ano. O Brasil tem 66% do PIB do Mercosul, é o Brasil, dados de 2013, tá bom? E da população também o Brasil tem a maioria. 71% da população do Mercosul é o Brasil. Então o Brasil é o país mais forte, com a economia mais desenvolvida e rica do bloco. Em seguida, tanto no PIB quanto no mercado consumidor vem a Argentina e em terceiro a Venezuela. Vamos passar agora ao estudo da União Europeia, que é o bloco econômico mais antigo em formação e também o que se encontra em estágio mais avançado de integração. Por isso ele serve de modelo para aqueles blocos que buscam promover uma completa integração econômica, monetária e política. A União Europeia constitui então uma união econômica e monetária com livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas entre boa parte dos países membros, não em todos, entre boa parte, e conta com uma moeda única, o euro, que tem a fotinha aí ao lado, adotada pela maior parte dos países do bloco, até por alguns países que não são membros da União Europeia, viu? E para entender como funciona na prática essa união política e monetária,
entre os países da Europa, devemos compreender que foram criadas instituições que têm poderes independentes aos dos governos de cada país. Entre essas instituições, nós temos os conselhos de ministros, os tribunais de justiça e de contas, os comitês econômico e social e o Parlamento Europeu. E essas instituições têm o poder de regular as taxas de juros e controlar a inflação, ou seja, o aumento de preços, determinar a política de imigração e combater os problemas socioeconômicos, criar leis que assegurem a preservação do meio ambiente, organizar um sistema de defesa comum que garanta a proteção dos países membros. É importante lembrar que a União Europeia não possui um exército e faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A União Europeia foi formada por meio de acordos e tratados assinados desde o início da década de 50. Vocês podem conhecer um pouco a história deste bloco através do texto e do mapa indicados. Então, no texto, vocês têm uma linha do tempo da história do bloco. Começou nos anos 50 com uma zona de livre comércio de carvão e aço entre alguns países, França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, até que em 93 se formou de fato a União Econômica e Política. É importante destacar que ao longo dos anos vários países foram sendo adicionados e o mapa mostra isso. Cada cor é o ano que aquele país entrou na União Europeia. Vamos falar agora do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ou North American Free Trade Agreement. É uma zona de livre comércio formada pelos países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Esse acordo começou a vigorar em 94, quando os países membros decidiram eliminar aos poucos as taxas alfandegárias, as tarifas cobradas sobre mercadorias e produtos comercializados entre eles. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo e ocupa uma posição privilegiada no NAFTA. De acordo com o Banco Mundial, em 2013, os Estados Unidos responderam por cerca de 85% do PIB total do bloco, enquanto Canadá e México participaram com apenas 9% e 6%, respectivamente. Essa posição fez o que? Ampliou a dependência do México e do Canadá em relação à economia estadunidense. Então, se vocês achavam que a economia do Brasil era muito grande para o Mercosul, olha a economia dos Estados Unidos aí no NAFTA. O PIB dos Estados Unidos é 16 trilhões de dólares, o do México 1 trilhão e 200 e do Canadá quase 2 trilhões. E a população dos Estados Unidos também é quase o triplo da população do México, ok? Vamos ver agora este mapa aí embaixo. Esse mapa é o comércio entre os membros do NAFTA, né? Os números que estão ali próximos à seta é quanto que o país investiu ou deu comprando, né, algum produto do outro país. Os Estados Unidos comprou com 225 bilhões de dólares produtos do México, enquanto o México comprou dos Estados Unidos 299 bilhões de dólares. E a mesma coisa acontece entre Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu 300 bilhões de dólares no Canadá e o Canadá investiu 347 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Ou seja, quem está ganhando mais, quem já tem muito, os Estados Unidos. E aí o gráfico ao lado mostra a distribuição do PIB total gerado no NAFTA em 2013. Vamos falar agora do maior bloco econômico do mundo, porém que não está tão integrado assim, a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, sigla em inglês para Asia Pacific Economic Cooperation. Reúne diversos países localizados na Ásia, Oceania e América. E o principal objetivo desses países é a criação de uma gigantesca área de livre comércio até 2020, até esse ano. Será que isso aconteceu? Com a redução das tarifas alfandegárias que ampliem e facilitem o livre comércio entre os países do bloco. Atualmente, o bloco responde por cerca de 56% do PIB mundial, por quase metade do comércio internacional. Mas um dos principais desafios do bloco reside na grande diferença entre os países que o constituem. Observem só, esses são os países que fazem parte da APEC. Nem se eu quisesse eu conseguiria falar ele aqui rapidamente no vídeo, né? Então, em geral, são países próximos ao Oceano Pacífico. Tanto países da América do Sul, Central e do Norte, como países da Ásia e da Oceania. Países muito diferentes entre si, países com projetos econômicos de desenvolvimento diferentes, com culturas diferentes, com projetos políticos diferentes, mais ou menos desenvolvidos. Será que isso é um problema? É claro, isso trava muitas das coisas que a APEC gostaria de implementar. Isso trava, por exemplo, o estabelecimento de uma zona de livre comércio, uma abertura total dos mercados. Alguns países mais pobres têm práticas mais protecionistas. Os países mais fortes querem o livre comércio para inundar os mercados dos países mais pobres com seus produtos.
Existe também uma desigualdade socioeconômica entre os países membros. Ao lado das 3 maiores economias do planeta, Estados Unidos, Japão e a China, a APEC reúne também nações com economia extremamente modestas, como é o caso de Papua Nova Guiné, que apresenta PIB de apenas 15 bilhões de dólares. Compara lá com o PIB que eu falei dos Estados Unidos. A isso somam-se outras enormes desigualdades, como a dos níveis tecnológicos, tamanho dos mercados consumidores, ou seja, das populações, e das condições de vida das populações, além de projetos políticos diferentes. Galerinha, para encerrar, na próxima aula nós vamos entender os principais problemas e conflitos atuais dos blocos econômicos que acabamos de estudar. Hoje apresentamos eles, entendemos quais são as contradições, quais são os conflitos, quais são os problemas. Nós vamos estudar isso na semana que vem, utilizando algumas charges, alguns quadrinhos. Explorem essas que estão aí. Cada uma trata especificamente de um bloco econômico. Só a primeira lá em cima, que é da Veja São Paulo, de 95, trata dos blocos econômicos no geral. Observem, deem uma olhada e na próxima aula a gente conversa. Bom, galerinha, então, recadinho de sempre, hein? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, seja no WhatsApp, seja no Google Sala de Aula. Junto a essa videoaula, estou mandando um exercicinho aí para vocês fazerem, tá bom? Só para treinar, dar uma calibrada no que vocês estudaram hoje. E na próxima aula, vamos tentar entender aí os principais conflitos atuais dentro de cada bloco econômico. A guerra comercial China e Estados Unidos influencia na APEC? A questão migratória e o Brexit na Europa, o que é isso? O que isso significa para a União Europeia? E a questão do acordo Mercosul e União Europeia? E as disputas entre os governos do Mercosul? E, por fim, a renegociação do NAFTA, que se tornou outro acordo com outro nome. Vou ter que aguardar até a semana que vem, hein? Até a próxima, galera!